Eu me chamo Sebastião Guedes. Sou natural da cidade de Bom Jesus, do estado do Piauí. O que vou lhes contar aconteceu comigo no ano de 2001, no interior dessa mesma cidade. A cidade é pequena, tem somente 25 mil habitantes e fica na região sul do estado do Piauí. Nesta época, eu tinha 18 anos. Naquele ano não foi diferente. As aulas haviam se encerrado há uma semana mais ou menos. Meus primos e eu já tínhamos arrumado as malas para irmos para esse interior. Havíamos concluído o ensino médio. Estávamos felizes. Já éramos maiores de idade. Já tínhamos idades para beber e fazer as coisas tidas como coisas de adulto. Então colocamos as coisas na mochila, cada um com a sua garrafa de bebida, que era para bebermos ao chegar nesse bendito interior. Esse interior fica a uns 6 quilômetros de distância da cidade. Não precisava ir de carro. Partimos com os primeiros raios de sol, lá pelas 5h40 ou 6 horas da manhã. Descemos pela avenida principal e passamos para o outro lado da BR, que é a BR-135. Entramos por um carreirinho apertado e saímos na estrada de chão. Chegamos na casa dos meus avós lá pelas 8h30 da manhã. Nos instalamos na casa, pegamos as bebidas e fomos logo para a beira do rio. Na saída de casa, o meu avô, que vinha de uma caçada, me abordou na porta de casa. Pedi a bênção a ele, e ele me abençoou e me perguntou onde eu ia com os meninos. Eu disse que ia para a beira do rio, e ele me advertiu que tinha uma onça por perto, matando as criações dele. E logo me deu seu facão velho e me disse que qualquer coisa ou barulho eu voltasse para casa correndo, e que não tentasse caçar a onça com o facão, que ela me pegaria. Passamos o resto do dia lá mesmo. Levamos só uma garrafa de bebida, por medo da tal onça aparecer e não estarmos em condições de correr. Brincamos, pescamos e bebemos o dia inteiro. A tarde chegou depressa, e já era por volta de 4 da tarde. O sol começava a dar sinais que iria se pôr, e que deveríamos voltar para casa. Bom, até aquela hora eu não vi nada e nem ouvi nada de errado. E pensei, vamos ficar até as 18 horas, quando a noite chegar voltamos para casa. E logo a noite chegou, e já estávamos com fome, pois não havíamos pegado nada. Então decidimos voltar para a casa do meu avô. Estávamos na metade do caminho quando eu vi um senhor de idade no meio do pasto. Ele parecia estar passando mal. Ele deitava no chão e se contorcia. Meus amigos ficaram olhando. A lua iluminava o céu aquela noite. Eu juro pelo que há de mais sagrado. Eu vi aquele senhor se transformando em uma besta bem na minha frente. Carlos, que era mais novo que eu, ele só tinha 16 anos, começou a gritar de medo. Ele gritava, "Valei-me, Jesus Cristo, me ajuda!" E saiu correndo rumo à casa dos meus avós. Eu e os outros dois o acompanhamos atrás correndo feito loucos. Durante todo o caminho, ouvimos aquela coisa enorme nos perseguindo, correndo pelas matas. E quando ia de fato nos pegar, perto da casa do meu avô, os 2 cachorros do meu avô, bons de caça, acoaram a coisa. Mas a coisa estava lá, no meio da estrada, entre nós e a casa do meu avô. Meu primo Carlos gritava o nome do meu avô. Seu Sebastião, acuda-nos aqui, homem. Acho que o meu avô não saiu por achar que se tratava de alguma brincadeira de 4 jovens bêbados. Mas a verdade era que um lobisomem estava ali, na nossa frente, e só não nos mataria porque os 2 cachorros estavam ali, pelejando com ele. Ele era enorme, tinha uns 2 metros de altura, parecia ser forte e era de pelos negros, fedia esterco e seus dentes eram enormes. Corremos pelo outro lado, por dentro do mato mesmo. Aquilo se livrou dos cachorros e quando veio em nossa direção, eu fiz a única coisa que me veio à mente. Joguei o facão na direção dele. Um alvo de 2 metros de altura não tinha como errar. Aquilo voou bem alto, muito alto mesmo. Só deu tempo de chegar na casa do meu avô e já entramos gritando que tinha um lobisomem lá fora. Entramos correndo em casa, arranhados por causa do mato que era denso e cheio de espinhos. Fechamos as portas e as janelas. O meu avô acreditou em nós muito rápido.
Era como se ele já soubesse daquilo. Ele logo pegou a sua espingarda, municiou com chumbo grosso e deu um 38 para o meu primo que estava mais calmo. Eu peguei uma faca e os outros ficaram quietos junto com a minha avó. Ficamos todos na sala, quando por volta de meia-noite alguém bateu na porta. Ainda ficamos todos calados. O senhor que batia a porta disse: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Era assim que os mais velhos saudavam os outros. O meu avô respondeu: Para sempre seja louvado. E logo perguntou: Compadre Manel, é o senhor? Ele disse: É, homem, abre logo, que essa mata tá tão perigosa para ficar aqui do lado de fora. Meu avô, que não era besta, e disse: Tenha calma aí, homem. Tô caçando a chave. E logo me passou a espingarda e, ainda com a casa toda no escuro, abriu só a parte de cima da porta. A porta era daquelas portas de duas metades. Assim que ele abriu a parte de cima da porta, o compadre dele entregou o facão do meu avô e disse: Rapaz, acho que tu perdeu na caçada de ontem, não foi não? O meu avô viu que ele estava todo suado e sangrava, mas como já desconfiava, não quis tomar parte, pois era noite e poderia ser perigoso se ele fosse mesmo o bicho. Ele poderia machucar muito todo mundo ali. O tal do compadre perguntou: Rapaz, cadê teu neto e os amigos dele? Eu queria falar com ele porque faz tempo que não vejo o menino. Meu avô, já sabendo, disse: Foi-se embora para a cidade, rapaz. Disse que viu um lobisomem. Tu acredita? Deve estar com rabo de saia para lá. E não quis ficar para não perder os encontros dele. Então, da porta mesmo, o homem voltou. No meio do terreno do meu avô, ele virou e disse: Compadre, tranque bem as portas. Pode ser que tenha mesmo essa fera aqui. E foi embora. Não preciso nem dizer que ninguém dormiu aquela noite. Ainda com a casa no escuro, ficamos todos ouvindo os uivos da fera na mata e o barulho das criações sendo destroçadas no quintal. Pela manhã, o meu avô foi na casa do compadre dele. Achou o compadre na sala deitado com uma folha de mastruz no ferimento no ombro. O compadre disse que havia se machucado correndo de um porco do mato, perto da casa dele. Meu avô acendeu seu cigarro de papel com fumo, deu uma tragada e disse ao compadre: Eu sei que tu vira bicho. Se tu encostar em meus netos ou nos companheiros dele, eu lhe dou um tiro na cara. Meu avô ainda deu uma facada nesse tal compadre, bem na ferida onde eu havia acertado o facão. Esse homem, que virava lobisomem, foi embora do interior no mesmo dia. E até hoje a casa dele está lá. Dizem que à noite pode-se ouvir gemidos na casa, como se algo ainda estivesse ali. Eu nunca mais voltei nesse interior à noite. Quando vou, passo o dia e volto ao cair da noite. E agora só vou de carro ou de moto. A pé, nunca mais. Mesmo sem esse homem morar lá, eu ainda sinto medo.